Paz do Senhor. Estamos de volta, Papo de Crente. E eu gostaria de dizer para vocês, quando forem procurar outros vídeos nossos, coloca a letra N, P e D antes. E aí, Papo de Crente, que vai facilitar achar os outros vídeos, porque há outros vídeos com esse mesmo título dentro do YouTube. E para não ficar difícil encontrar ou dar confusão, coloca essas três letras que eu acabei de dizer. Bom, hoje eu quero estar falando com vocês sobre uma coisa que derruba muito as pessoas dentro da igreja. O problema é que não é só dentro da igreja, é fora também, porque ninguém gosta desse tipo de pessoa. É o arrogante, a pessoa que tem o problema de querer aparecer mais do que os outros. E de onde que vem isso? Eu particularmente acredito que esse tipo de coisa vem da insegurança. A pessoa ela é insegura, teve às vezes uma infância complicada ou não teve uma educação desde pequeno. Então a pessoa insegura, ela tenta se autoafirmar, né? Defender o seu território. Por consequência, esse tipo de pessoa tende a atrair contra ela pessoas que não vão gostar desse tipo de coisa. Já tem aqueles que às vezes não gostam de você, por exemplo, ou da pessoa em questão que eu estou mencionando. E aí, ela tentando se defender, ela acaba mostrando a arrogância. Não deixa de ser um sistema de defesa. Temos o orgulho. O orgulho é quando você não controla as emoções direito. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando você faz uma coisa, ela ficou bem feita. Talvez até bem feita demais. Então, vem em você o prazer do trabalho bem feito. Mas quando esse prazer é meio exagerado, aí ele já entra no orgulho. O orgulho também, assim como a arrogância, costumam caminhar juntos. Porque você está fazendo, às vezes, uma coisa e na sua cabeça parece que está bom demais. E às vezes não está. Ou pior, às vezes você faz uma coisa e tudo que você quer é que as pessoas olhem e reconheçam o que você fez. E as pessoas não têm essa obrigação. Na verdade, ninguém tem obrigação alguma nesta vida de fazer elogios ou ficar sendo babá de outras pessoas. Eu acho interessante a ideia bíblica de que o que você fizer, faça porque você quis fazer. Só que no contexto bíblico, o que você fizer, faça como se fosse para Deus. Se você faz as coisas como se fosse para Deus, então você não espera nada dos homens. Logo, elogio, as pessoas repararem, ou as pessoas te quererem por perto, é fruto disto. E você não se prejudica se nada acontecer. Você apenas fez o que tinha de fazer. Eu sei que é estranho viver assim, porque todo mundo precisa ser elogiado. Vou dar um exemplo. Artistas. Vários são as pessoas que fazem filmes, ou músicas, ou mostram peças. Mas o que acontece com vários desses artistas? O ego é muito inflado. E é uma profissão que depende de boas críticas. Só que ninguém consegue separar isso. Críticas ruins normalmente inflamam o coração e as pessoas acabam tendo ódio de quem criticou. Mas se você vivesse a sua vida simplesmente um dia após o outro, sem tanta expectativa, você viveria melhor. Assim tem que viver o cristão. Ele vive para Deus. Então, a cada dia a Deus pertence.
O que você colher de bom neste dia, guarde. Guarde até no teu coração. Medite e tente repetir a façanha. Mas não com expectativa de que os homens devem te reconhecer. Porque ninguém tem que fazer isso. Cada um tem uma vida, ela é individual. Cada um prestará contas a Deus sobre isto. Quem é justo receberá justiça. Quem é injusto receberá julgamento e uma sentença. Você não pode esperar que pessoas com defeitos, com problemas de pecado, entenda tudo o que você faz. Porque justamente isto caracteriza que nós, seres humanos, temos defeitos. E um dos muitos defeitos é não reparar nos outros. Tem aquele que repara, porque é do seu interesse, e tem todo o resto que não liga. E então você tem às vezes pessoas na rua, por exemplo, andando com um cabelo maluco, colorido horrores, e diz, não, este é meu estilo. Não, não é um estilo. É você querendo se mostrar. Ou, por exemplo, tatuagem. Às vezes as pessoas fazem uma tatuagem inteira no braço ou no corpo e querem andar na rua como se fizesse de conta que não estão sendo observados. Eu já entrevistei um monte de pessoas e já perguntei, por que você fez? E ele, olha, 90% praticamente diz, porque eu gosto. Outros são mais honestos, dizem, sei lá, acho bonito. Não tem um propósito, não tem um porquê. Você vê que a coisa já é perdida ali. Então, quando você olha para a pessoa e fala, nossa, gostei da sua tatuagem, a pessoa se sente bem. Faz parte do ego dela ser massageado, ser acariciado. Então, se você simplesmente entra no meio de um grupo, por exemplo, como o nosso, que não repara, que não liga, que não dá a mínima, esse tipo de gente se sente mal no nosso meio. Porque a gente não repara. Para nós não faz diferença. E assim como nós, existe um grupo de pessoas no mundo que não liga. Eles têm mais o que fazer, eles vão cuidar da vida dele. Você, por sua vez, acaba ficando frustrado sim. Porque o orgulho faz parte do caráter humano. Agora, existe o orgulho usado de forma correta e sensata e o orgulho usado de forma errada e insensata. E é justamente no viver que você vai acabar entendendo se você pauta a sua vida em ser visto pelos outros ou se você simplesmente vive um dia por vez. Eu quero agora entrar um pouquinho mais na questão orgulho. E tem um texto da Bíblia que fala isso, que está no livro de Provérbios. Vamos ouvir então? Ed, pode ler? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Agora vamos um pouquinho mais devagar. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ok? Se você é uma pessoa soberba, se você é uma pessoa que fica o tempo todo se garantindo em cima de você, a probabilidade de uma hora você errar e passar vergonha é grande. Se você não sabe lidar com essas coisas, por que tenta? E aí é onde eu quero chegar.
pessoas arrogantes, pessoas soberbas dentro da igreja. Pregadores, conhecedores da palavra, dirigentes de culto, músicos. Onde você pensa que você vai? Porque tudo que fazemos dentro de uma igreja, nós fazemos para Deus. Mas ao fazer isto, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para si. E o pior, não sei se você já parou para pensar nisso, você está roubando a glória de Deus. Porque se toda honra e toda glória tem que ser dado ao Senhor, quando você fica fazendo por onde ser reconhecido demais, significa que não é Deus que está aparecendo. Porque as pessoas não, inclusive nesse tempo presente, elas não vão dizer, está aqui um homem usado por Deus. Elas vão dizer, está aqui um homem ou uma mulher de Deus. Ela prega maravilhosamente, ou ele. Esse indivíduo, quando ele está, a igreja lota. Onde que Deus está sendo glorificado nisso? Por isso, o inimigo vem e não demora. Ou às vezes parece demorar, só parece. Você ouve notícias, ou atualmente com o YouTube e tudo mais, você ouve ou vê vídeos daquela pessoa caindo em vergonha. E todo mundo que antes elogiava e achava que aquela pessoa era a melhor coisa, começa a rir da cara dela ou falar coisas ruins sobre ela. E novamente volta aquela questão. Aonde Deus foi glorificado? Na verdade, você o envergonhou. E quer ter orgulho de quê? O orgulho, ele vem antes da queda. Porque quanto mais alto você sobe, do mais alto você cai. Quero lembrar que Lúcifer, o inimigo de Deus, caiu por orgulho. E também por orgulho, tentou usar Jó. Ele disse que se tocassem nele, ele cederia, ele voltaria atrás. Jó não era um homem orgulhoso, mas Satanás era. E ele acreditava que os seres humanos eram todos iguais. Jó é uma prova de que nós somos pessoas individuais. Podemos até às vezes andar em grupo. Podemos às vezes pensar iguais algumas coisas, mas nunca somos 100% iguais. A nossa digital prova isso. Ela é única. Outro texto, Sérgio. Devagar. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tivemos uma experiência ontem em uma igreja, e essa experiência já tem me chamado a atenção já há alguns meses. Quando vamos a uma igreja, e às vezes eu falo que eu estudo teologia, que eu ainda sou um aluno de uma certa universidade, que isso é uma história que depois, um outro dia, eu posso até explicar por que está sendo assim. Eu percebo que as pessoas se sentem intimidadas. Então, quando eu termino de falar e elas pegam o microfone, normalmente elas falam contra a teologia ou elas tentam se igualar a mim. Eu não vou à igreja das pessoas, ou eu não vou às pessoas falar da teologia ou de mim para me exaltar e para parecer que sou mais inteligente ou mais entendido. Eu apenas dou a ideia para dar a referência de onde eu tenho adquirido meus conhecimentos.
A teologia é uma coisa que eu vou falar um outro dia. Porque eu também fui uma pessoa que tinha cisma e era contra teólogos. Hoje eu entendo uma coisa que antes eu não entendia. Que a teologia é estudar Deus. A religião indo ao encontro de Deus. Deus vindo ao encontro da religião. E, por ser um estudo, é dado todo tipo de conhecimento. Você vai aprender e na sua busca a Deus, vai ver o que é bom e o que não é bom. E isto está dentro da própria Bíblia. Guardar o que é bom e desprezar o que não é. Olha que até nisso, Deus entende que somos pessoas com pensamentos diferentes e que cada um guarda dentro da sua mente aquilo que é melhor para si. Portanto, essa insegurança que eu vejo muito em vários pregadores ou pessoas dentro de igreja, quando estão de frente a um teólogo, não tem justificativa. Porque se toda a igreja é a casa de Deus, não é concurso. Ninguém vai ganhar prêmio. Ninguém vai sair de lá mais elogiado ou menos elogiado. Ninguém cresce mais ou diminui. Cada um está ali para adorar a Deus. Isso não deveria estar nas mentes e nos corações dessas pessoas. A insegurança, como eu já disse no começo desse vídeo, ela é a causa desse orgulho e dessa soberba. E por conta disso, essas pessoas pegam o microfone depois e simplesmente começam o concurso de competição. Vou contar para vocês uma história. Estava eu, há muitos anos atrás, numa reunião que foi feita dentro de uma associação de pessoas que estavam em tratamento, pois elas eram dependentes químicas. Então, a instituição era grandinha, apareceu um monte de gente. E foram convidados mais ou menos umas 6, 7 igrejas para estar ali, e cada um teria 1 hora de tempo para falar àquele povo. Então começou a igreja número 1, a 2, depois a 3, depois a 4. E foi bem aí, a 4. A igreja número 4 estava composta por pessoas dotadas de uma arrogância tão grande que ao pegar o microfone eles fizeram questão de ofender todas as outras igrejas presentes. Quando eles terminaram, passaram para a 5ª igreja. A 5ª igreja pegou o microfone e disse: bom, palavras bonitas foram ditas aqui. Vamos ver se são bons mesmo de oração no joelho. Não antes de devolver um pouquinho das pancadas que receberam da igreja número 4. E aí eles simplesmente começaram a orar. Não queriam falar muito, eles queriam mostrar que eles eram bons de oração no joelho. E foi 1 hora dessa brincadeira. A igreja número 4 simplesmente se levantou no meio da oração e foi embora, alegando que tinha outro compromisso. O que já era esquisito, porque era de noite, e a ideia do convite era que todos nós ficássemos a noite inteira lá, que era uma vigília, e íamos terminar lá por volta mais ou menos das 3 a 4 da manhã. Eles simplesmente se levantaram e foram embora. Eu não vou falar aqui o nome dessa igreja, mas é uma igreja grande e tem este hábito ridículo de serem arrogantes. E por isso estão hoje amargando queda após queda.
Pessoas após pessoas criticando sempre, porque não entende o trabalhar de Deus. O que aconteceu? Assim que a quinta igreja terminou, nós assumimos. Nós éramos então a sexta igreja. De forma calma, eu apenas dei o testemunho e começamos a cantar louvores. E cantamos louvores por 1 hora. Aquela igreja, aquele povo todo gostou, louvou a Deus. Nós terminamos e passamos para a sétima igreja, que foi para a conclusão, que foi a igreja que organizou tudo. Eles agradeceram, adoraram os louvores, cantaram mais um pouco, pediram para nós tocarmos para eles também. E assim houve de novo aquela confraternização. Então, o que eu quero dizer? Que da igreja número 1 até a igreja número 3, tudo estava diante de Deus. Mas por causa de um pequeno grupo de pessoas arrogantes, Satanás, o inimigo, pôde trabalhar no meio de 7 igrejas. Por causa da quinta igreja, que se dizia de oração, vacilaram também. Então, sim, dentro da igreja, no meio do povo de Deus, há pessoas que ainda não sabem tratar os seus sentimentos particulares e acham que Deus é com eles só porque de repente falam línguas estranhas, que nem é o dom principal. E acredite no que eu vou dizer, não existe o dom principal. A gente vai dizer, a profecia é o maior dom, segundo o apóstolo Paulo. Paulo nunca colocou a profecia como um dom principal e exclusivo. Porque se você quiser falar sobre um dom principal, ou o maior dom de todos, é o do amor. E se formos olhar para o amor, tanto a igreja número 4 quanto a igreja número 5 erraram feio. Porque nós estávamos ali para ajudar e mostrar a um povo que estava tentando sair do vício, largando os pecados do mundo, o que é andar com Deus. E o que eles assistiram? Um show ridículo de pessoas que se dizem de Deus. Quando a vida dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa começa a andar para trás, e as bênçãos viram maldições, os problemas se acumulam, os filhos desobedecem os pais, e todo tipo de coisa horrível acontece, as pessoas falam, é a luta. Não, a luta veio porque você deu espaço. Nessa questão, eu gosto de um versículo bíblico que fala, basta a cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Sonhe se quiser. Mas viva a realidade. Ore pelo que você quer. Lute, trabalhe, faça por onde dá tudo certo. Mas entenda, você vive para você. Ah, mas eu sou casado. Não interessa, você vive para você. O convívio do casamento é uma outra história para um outro dia. Mas entenda, você vive para você. Porque basta você não receber elogios, basta você não ser reconhecido, basta as pessoas simplesmente passarem por você e continuar a vida delas. Rapidamente você vai começar a se sentir um nada. Então significa que você tem orgulho. E assim como vários sentimentos dentro do nosso corpo, é necessário saber administrar o orgulho. Porque ele não é diferente dos outros problemas que nós temos no dia a dia. Até o amor, em se tratando de nós, pode ser um problema. A sabedoria vem de Deus. Busque nele. Tudo procede de Deus. Busque nele. Posso ler o versículo? Pode ler. Lê alto, por favor, devagar. Não vos inquieteis
pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você que está vendo esse vídeo, se você gostou, clica, curta, nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Se você gostou desse assunto e quiser comentar para que nós venhamos com ele de novo e venhamos a dar sequência, ou seja, haver um papo entre nós, escreve aí nos comentários o que você pensa e nós vamos estar continuando este papo. A ideia deste vídeo é falar com você que está aí desse lado assistindo e você falar conosco. E se, porventura, você gostou do que nós fazemos, quiser conhecer nosso ministério, deixa lá o comentário também. E se nós estivermos passando pela sua cidade e você quiser nos conhecer ou quiser nos convidar para ouvir uma pregação de perto, é só falar com a gente também. Nós temos um projeto este ano de andar aí por várias cidades, levando a palavra de Deus. E não se preocupe, nós não vamos estar cobrando nada. Que você seja abençoado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar, que é a ideia. A ideia não é dizer a você o que fazer. A ideia é fazer você pensar. Se você gostou, ajuda a gente mostrando para as outras pessoas o que nós conversamos aqui no Papo de Crente. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.